A paz do Senhor, queridos professores. Que bom estar aqui com vocês, compartilhando de algumas dicas desta pré-aula, que é a primeira lição do novo trimestre, desse novo trimestre, né? Que é o segundo já de 2018. Nós estamos aí com uma revista nova, muito atual, que tem o título Valores Cristãos. E eu quero compartilhar com vocês do primeiro capítulo, né, a primeira lição, melhor dizendo, que é a lição O que é ética cristã. Nós temos aqui o nosso comentarista pastor Douglas Batista, com lições bastante atuais, como eu falei, contextualizadas para o nosso dia a dia. Então, eu falo a vocês, professores, vamos nos preparar, porque bastante perguntas surgirão na nossa classe e é interessante que nós estejamos prontos, embasados na palavra de Deus, também embasados em conhecimentos atuais, a fim de podermos sanar as dúvidas dos nossos alunos. Tá? Mediante esses temas que nós estaremos vendo a partir de agora, tá? Hoje nós estaremos vendo a ética cristã em geral, mas mediante a isso tudo, eu digo a vocês, vamos nos preparar, gente, preparar de uma forma bem específica com oração, com estudo da palavra, porque muitos virão às nossas igrejas e às nossas classes, muitos para aprender, mas quem sabe outros até para levantar pontos de discussões com relações a esses temas. Portanto, vamos estar preparados, vamos estar prontos, né? O Senhor que nos capacita, que nos ajuda, para que nós possamos então darmos essas lições aos nossos alunos de uma forma muito atual, mas sem fugirmos da palavra de Deus, de forma que todos saiam das nossas classes alimentados, com um aprendizado eficiente, certo? O nosso texto áureo desta primeira lição é 1 Coríntios 10 e 23, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Interessante, né? Um texto bastante conhecido. E nós vamos então dar início, tá? A primeira coisa que eu quero ver com vocês são os objetivos da nossa lição. Tá? Deixa eu me apresentar antes de nós entrarmos aqui. Eu sou o professor Daniel da Costa, sou professor da classe de jovens, porém, esse trimestre nós vamos caminhar juntos aqui na lição dos adultos. Tá? E nós temos 3 objetivos específicos nesta lição de número 1. Tá? Um objetivo por cada tópico. O primeiro deles é conceituar a ética cristã. O primeiro objetivo, se nós conseguirmos cumpri-lo, amém. Segundo, expor os fundamentos da ética cristã. Terceiro tópico, conscientizar de que fomos chamados para viver uma vida eticamente cristã. Então, gente, se nós conseguirmos cumprir com esses 3 objetivos, a nossa lição ela está bem dada, está concluída, né? Eu sei que muitas perguntas surgirão e tal, porém, nós, em nome de Jesus, né, com a graça de Deus, nós conseguiremos cumprir com os cronogramas das nossas lições, conseguiremos cumprir dentro do prazo que nos for dado lá, em cada um nas suas igrejas, né? Antes de nós entrarmos na introdução e no primeiro tópico, eu peço a vocês que tragam como material de pesquisa para a sala e tal, 3 coisas muito atuais e que vão fazer parte de todo esse trimestre de lições aqui, tá? Primeiro deles, relativismo, tá? Vamos entender o que é o relativismo, tá? O segundo, materialismo. E o terceiro tópico, o que nós temos que estar em nossa mente para este trimestre, será o pós-modernismo. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, antes de nós adentrarmos a introdução. O que é o relativismo num resumo bastante pequeno, né? O relativismo, gente, é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Isto é, relativismo nada menos é, do que, assim, as pessoas não terem uma verdade absoluta a respeito de nada. Hoje em dia nós estamos vivendo isto, tá?
sem uma verdade absoluta, pessoas que não acreditam mais em nada, tudo para eles, cada um faz o seu próprio mundo, os seus próprios conhecimentos, e o que ele acredita é verdade, o que ele constrói é que é verdade. Isso é relativismo, tá, gente? É a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro, tá? Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas e que não há necessariamente um certo ou errado. Então, este é o relativismo. O segundo, materialismo. Materialismo é uma coisa muito atual nos nossos dias. É a atitude das pessoas que entende que tudo é matéria, tá? Tem uma vida inteiramente voltada para os bens materiais. Isto é materialismo. Os bens materiais são, vamos dizer, a fonte de tudo, estão no domínio da vida dessas pessoas, é o materialismo. O pós-modernismo, ou pós-modernidade, que hoje em dia a gente ouve falar muito mesmo, tá, pessoal? É um movimento que surge após a Segunda Guerra Mundial, tá? Com tendências artísticas, filosóficas, científicas, sociológicas, tá? E o que ele faz, gente? As principais características: ausência de valores e regras. Isso é um problema. Sem regras, sem valores, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, produção em série, liberdade de expressão e espontaneidade. São algumas das características do pós-modernismo. Então, assim, uma das coisas que vem a calhar ali é que ele não tem valores. Uma coisa que nós, como cristãos, como igreja em geral, precisamos. Nós vamos olhar aqui nesta lição, tá? Pessoal, entrando na nossa lição, vamos ver um pouquinho o que é a questão da ética nesse trimestre que nós vamos ver. A gente ouve falar muito em ética, nós estamos vivendo um período conturbado na política do nosso país, e etc., os julgamentos aqui e ali, e aí a gente tem a nossa forma de olhar e dizer isto é certo, isto é errado, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Por quê? Porque nós temos os nossos princípios éticos, os nossos princípios morais e que nós cremos estar certos, com referência a algo. Então, pessoal, o que nós vamos ver aqui? Diferenciarmos a ética cristã da ética secular, normal, tá? Por que ela difere uma da outra, pessoal? Porque a ética material, normal do mundo aí, ela se fundamenta em valores materialistas e relativistas, tá? A ética cristã, ela já é fundamentada inteiramente na palavra de Deus e naquilo que Deus acha certo para as nossas vidas. Olha bem a diferença, tá? Nós vivemos numa época, gente, em que os conceitos pós-modernos, eles relativizam as doutrinas cristãs. Tipo assim, o que a gente acha, o que a gente crê é quadradismo, é antiquado, não vale, é coisa da Bíblia dos crentes, é coisa do passado. Gente, olha só, nós precisamos manter isto neste tempo em que vivemos. A ética cristã, ela não morre, pessoal. Passa séculos, passa tempo, mas ela não morre. Ela é ditada pela palavra de Deus. A gente vai ver aqui, tá? Nós precisamos aperfeiçoar a nossa vida, mesmo nesse tempo, em comunhão com Deus, e o nosso testemunho cristão à sociedade não pode mudar, ele tem que continuar o mesmo, certo? Pessoal, vamos ver assim, em rápidas palavras, o que é ética e o que é moral, tá? Só para nós vermos, as pessoas costumam confundir, aqui no primeiro subtópico do tópico de número 1, que é o conceito de ética cristã, ele vai ter aqui o ponto da definição geral, tá? Ele só vai mostrar que as duas coisas, elas caminham juntas e tem gente que mistura, embora venham de raízes diferentes, né? A ética, pessoal, o que é a ética? É a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o comportamento humano, tá? Refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social, tá? Ela ainda pode ser um conjunto de regras e preceitos de valores, tá? E moral de um indivíduo ou grupo social ou de uma sociedade, tá? Essa é a ética, pessoal. A ética seria assim, o conjunto de regras que normatizam uma determinada sociedade, uma determinada cultura, tá? A moral, por outro lado, tá? Ela já vai ser um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano.
e que orienta o comportamento humano dentro de uma sociedade. Olha bem, há uma pequena diferença entre as duas, né? Enquanto a ética é o conjunto de regras que está ali para a pessoa seguir, a moral seria o lado prático, seria o lado pessoal, tá? Seria aquilo que está incutido em mim pela cultura, aquilo que vai passando de pai para filho, tá? Esses valores morais que vão sendo passados de geração em geração estão incutidos no nosso coração, na nossa mente, e aí, através daí, nós fizemos ou não o que é moral ou não moral, ou imoral. Tá? Então, assim, se nós temos essa moralidade entre nós, ela vai passando, a moral faz com que nós cumpramos aquilo que nós aprendemos, aquilo que já está gravado em nós. Então, o que acontece? Resumindo, as regras definidas pela moral, ela regula, tá? O modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e com os bons costumes. Certo, pessoal? É um assunto, assim, filosófico que gera bastante polêmica e controvérsia, tá? Então, se nós fôssemos nos prender a ele, até no dia da sua aula, procure resumir e estar bem inteirado, tá? Leve um resumo do que seja, para você passar de uma forma clara para os seus alunos, a fim de que nós não venhamos a nos prendermos nesse primeiro tópico e o resto da lição não caminhe conforme o planejado, conforme o determinado, né? Olha só, nós temos aqui, ó, o terceiro subtópico. Ele vai nos falar aqui sobre a ética cristã. Agora sim, o que é ética cristã? Nós vimos a ética e moral conforme o mundo, né? Conforme é falado no dicionário, conforme está aí o significado delas. Agora, a ética cristã, o que é? A ética cristã, gente, ela tem como objetivo, tá, indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão, tá? Qual é o fundamento moral da ética cristã? O que é a base moral? São as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. É ela quem regulamenta, quem normatiza a ética cristã, tá? Por isso que a natureza dela não muda e não se relativiza, porque é Palavra de Deus, é eterna, vem de geração em geração e vai permanecer, tá bom? Uma coisa interessante que o autor colocou aqui, assim, desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas, certo? O quarto e último subtópico do primeiro tópico, ele vai falar sobre os princípios da ética cristã, tá? Vai falar o quê? Que ele deixou bem claro aqui o nosso autor, pastor Douglas Batista, o seguinte, que o Deus, ele é santo e imutável, tá? Ele se revela nas Sagradas Escrituras, né? Na Bíblia, que foi inspirada por Deus, nós cremos nisso, e nós pregamos isso, nós vivemos isso, tá? E olha só, tudo que vem da Bíblia, os princípios morais e éticos que vêm da Bíblia são imutáveis e divinos. Nós cremos, eles vêm de Deus. É Deus mostrando para nós como nós temos que agir, como nós temos que viver neste tempo, nessa sociedade em que vivemos. Tá, em que estamos inseridos. Então, assim, esses princípios, que são os princípios bíblicos, tá, eles têm aplicação adequada para todas as épocas, para todas as culturas, porque eles são universais. São padrões universais. Não é uma coisa relacionada que só pode usar em determinado continente e no outro não. Não, pode ser usado pelo mundo todo. São padrões universais de ética e moral, a palavra de Deus. Tá? Então, assim, ó, os padrões bíblicos cristãos de ética, eles não podem ser relativizados, como o mundo gosta de fazer com tudo. Como nós vimos, relativismo não tem verdade, não tem nada certo, mas o que vem da palavra de Deus não tem como discutir, tá? Não pode ser relativizado, é para sempre, tá bom? No segundo tópico, nós vamos ter um tema ali que vai falar sobre fundamentos da ética cristã. Aonde? Aonde que está fundamentada a ética cristã? Tá, pessoal? Nós vamos ver aqui que quem fundamenta é a Bíblia. E não importa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos o fundamento da ética cristã para as nossas vidas, tá? Como regra das nossas vidas, tá? Para nos orientar, para nos ajudar nas horas em que parece que nós estamos pendendo para o lado errado, mas pela palavra nós nos orientamos, apesar de muita gente achar que isto não
Não pode acontecer que a Bíblia não tem, porque ela não fala diretamente, você tem que viver eticamente, moralmente. Não, ela não vai falar diretamente apontando assim para o caso. Mas sabe o que ela vai fazer? A Bíblia é um caminho, ela mostra a direção em que devemos seguir para termos uma vida correta, para termos uma vida ética, moralmente cristã diante de Deus e da sociedade que nos rodeia. Ela vai nos mostrar os caminhos. E aonde, gente, está isso? Antigo Testamento, Novo Testamento, sim, na Bíblia inteira. É um conjunto de valores que tem poder para mudar uma sociedade, por mais corrupta que ela esteja, por mais perdida que ela esteja. Vejamos, tem um exemplo bem prático. Na Inglaterra do século XVIII, as coisas estavam bastante imorais, a depravação atingia um limite, porque as pessoas não estavam mais usando a Bíblia como regra. E surge um homem, um dos maiores nomes do avivamento inglês, chamado John Wesley. Muitos de vocês conhecem a história dele, com certeza. John Wesley foi um pregador, que muitas igrejas fecharam as portas para ele. Ele pregava nas ruas, em cima do lombo de cavalos, em vilarejos, em várias cidades, de um lado para o outro, sempre usando a Bíblia como regra de fé, como direção prática. E, pessoal, pasmem vocês, muita gente se converteu. E um dos legados que John Wesley deixou para nós foi o seguinte, e é dito pela própria história secular, que a Inglaterra não entrou numa revolução, assim como aconteceu com a Revolução Francesa, devido aos ensinos e às pregações de John Wesley. Por quê? Pela palavra, gente. Se você olhar lá na história, as pessoas que antes andavam desregradas, depravadas, imorais, com a palavra de Deus, com a Bíblia, elas começaram novamente a voltar para uma vida moral, buscar a retidão. A prostituição diminuiu, a imoralidade diminuiu, as pessoas começaram a ler a palavra, buscar na Bíblia e compreender. Então, toda pessoa que busca na palavra de Deus e na Bíblia, ela tem o seu comportamento mudado com a ajuda do Espírito Santo. E foi o que aconteceu. As pessoas deixaram de brigar, deixaram de andar em rixas, em confusões. Por quê? Porque começaram a regrar as suas vidas na palavra de Deus. Então, a moralidade daquele país subiu. Tudo subiu e mudou, chegou a mudar o cotidiano daquela sociedade. Para vocês verem o que a Bíblia pode fazer, viu? Quanto mais nas nossas vidas, né? Gente, aonde a gente vai encontrar, dentro da Bíblia Sagrada, as principais partes, assim, que vão orientar e dar regras éticas, e morais para nós, para a Igreja de Deus, no caso hoje, ética cristã. A primeira delas, o Decálogo. O Decálogo, gente, é o conjunto de mandamentos dado por Deus a Moisés. Quando você ouvir essa palavra Decálogo, geralmente você vai lembrar aí dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Foi quando Deus tira o povo do Egito, Deus dá essas regras para eles se orientarem, para eles terem condições de sobreviverem uns com os outros. Naquele movimento novo de gente que era escrava e agora estava se reunindo como uma nação, ainda no período de sua peregrinação. Então, pessoal, olha só, eles são 10 mandamentos. E o que a gente vai ver? Os 4 primeiros mandamentos vão tratar do relacionamento de Deus para com o homem, do homem para com Deus, O relacionamento do homem e o seu Criador. Eles vão falar do que, pessoal? Da adoração a Deus, a condenação à idolatria, alerta acerca de irreverência com o nome de Deus e com o lugar onde se adora a Deus, tudo relacionamento do homem para com Deus. Os 6 últimos mandamentos já vão tratar do relacionamento do homem para com o seu próximo, que daí não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e tal, com relação uns com os outros. Quando Jesus vem, interessante é que Jesus fala para os que o seguiam, dizendo assim, vocês conhecem os 10 mandamentos. Como vinha gente que dizia, Senhor, eu conheço tudo, conheço todos os mandamentos, conheço a lei. Aí ele dizia assim, vocês conhecem os 10. Mas eu digo para vocês que precisa apenas 2 mandamentos.
para cumprir com os 10. E qual era esses? Qual era esses, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus falou. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por que, gente, Jesus resume em 2 aqueles 10 que haviam sido dados por Moisés lá atrás? Por quê? Porque se nós amarmos a Deus, nós vamos conseguir cumprir com aqueles 4 primeiros. Dentre os 10, nós vamos amar a Deus, nós vamos reverenciar a Deus, vamos fazer tudo o que concerne do homem para com Deus. E nós amando o nosso próximo, aí a gente não vai fazer os outros 6. Não matar, não roubar, não adulterar e etc. Se nós amarmos o nosso próximo, nós não faremos isso. Olha como é interessante. Aí, os 10 mandamentos. Os profetas deixaram uma riqueza incrível, gente, de mensagens orientando o povo como a viver uma lei moral com Deus. Jeremias, Isaías, vocês vão ver ali, ai contra a nação que faz isso, ai contra o povo que faz isso, ai daquele que engana o seu companheiro, daquele que conta falsidade. Gente, dentre os profetas, muita coisa existe aqui. Eu oriento vocês uma coisa aqui, caro professor. Se possível, eu sei que não é possível ler todos os textos bíblicos, mas como um exercício prático, para os alunos ali, para os irmãos que são a nossa classe, vamos pegar e vamos pedir para que eles abram a Bíblia em alguns desses versículos, até como um motivo de exercício bíblico, e ao mesmo tempo que eles leiam em voz alta, para toda a classe escutar. Aí a gente consegue dar um embasamento bom para a parte do decálogo, para a parte dos profetas, os evangelhos, que também são, né, as boas novas de Cristo. Tá? A mensagem dos evangelistas, que nós conhecemos bem, Mateus, Marcos, Lucas, João, ela contém apelo ao arrependimento, tá? Chamando, arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, chamando o povo para viver uma vida regrada, equilibrada. Você pode ver ali pela vida de João Batista mesmo, orientando até os soldados quanto a viverem bem com o seu ordenado e assim por diante, as pessoas ao redor que escutavam as suas pregações. Então, pessoal, eu digo para vocês que junto com os evangelhos, a gente pode juntar também o subtópico, seria o subtópico 4, né? O Sermão do Monte. Por quê? Porque o Sermão do Monte também está inserido dentro do Evangelho de Mateus. Tá? Então, assim, no Sermão do Monte é Jesus falando com a multidão. E o Sermão do Monte não tem, vamos dizer, coisa melhor para o homem olhar e se orientar e ver se ele está dentro daquilo que Jesus está falando. Ali Jesus vai falar sobre muitas coisas, tá? Revelar uma ética e uma moral em questões que são questões até atuais. Para nós, ira, adultério, divórcio, juramento, vingança, o amor. Vai abordar também a nossa vida perante os outros, como dar esmolas, né? A oração, os jejuns. Aqui o nosso autor vai colocar ainda, interessante isso aqui, passando pela questão do pré-julgamento, dos alicerces espirituais, para julgamento dos falsos profetas também. Gente, o Sermão do Monte é completo, como uma regra de vida para nós seguirmos, tá? Nas epístolas paulinas e nas epístolas gerais, a mesma coisa, gente. Nós vamos ver aprofundamento, né, em que os apóstolos de Jesus vão deixar ali para a igreja, também em geral o apóstolo Paulo, né, vão deixar ali regrados para aquelas igrejas, para que elas seguissem. São as cartas que até hoje, nós olhando para elas, nós conseguimos nos orientar, tá? Com questão também de justiça social, nós vamos ver lá Tiago falando sobre isso, questão de casamento, né? Paulo falando sobre esta questão, relacionamento do homem, nós com o Estado, com o rei, rainha, presidente, como nós temos que nos situar também dentro da nossa questão política. Gente, tudo está ali também nas epístolas gerais. Interessante, completo, tá, gente? Para que nós possamos seguir e nos orientar. Então a Bíblia é completa quanto a isso, tá? Já no terceiro e último tópico, né, gente, visto que isso aqui é uma pré-aula, né, orientações básicas, nós fomos chamados para viver eticamente. Esse é o tema do terceiro e último tópico, tá? Os israelitas, o povo de Deus, né, que sai do deserto, eles foram reprovados por Deus por não obedecerem à lei moral que Deus deu para eles. Eles não conseguiram, gente. O único que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. Jesus conseguiu cumprir toda a lei, tá? E olha só,
Aí Paulo, em 1 Coríntios 10 e 5, que é esse nosso texto bíblico em classe, né, nossa leitura bíblica, ele vai dizer assim, ó, acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. Tá? O 10 e 5 vai falar um assunto interessante aqui. Tá? O 10 e 5 vai dizer assim, mas Deus não se agradou da maioria deles, pelo que foram prostrados no deserto, pelo que ficaram no deserto. A gente sabe que a maioria deles murmurou e assim por diante, e aquela geração inteira fica. Apenas Josué e Caleb é que entram na terra prometida, né? Lembrando lá do Antigo Testamento e de como foi essa questão ali do povo ter ficado no deserto. Tá? O primeiro subtópico do tópico 3, ele vai falar assim, Paulo advertindo a igreja de Corinto, não cobiceis as coisas más. Por quê, gente? Porque a cobiça é um pecado do passado, mas é um pecado do presente também, tá? Então, a cobiça, hoje as pessoas cobiçam as coisas que o próximo tem. Não só o dinheiro, não só as coisas materiais, mas também, às vezes, a questão da família do outro, a questão da esposa do outro e outras questões. A gente vê e sabe disso que acontece principalmente no mundo que não conhece a Deus. E como igreja de Deus, nós temos que fazer diferença. Paulo vai dizer, não cobiceis as coisas más. Aquilo que não é nosso, que não nos foi dado, não é nosso. Nós temos que nos contentar com aquilo que Deus dá e buscar em Deus que Ele nos dê mais, se assim for da sua vontade. Mas nós não podemos cobiçar principalmente as coisas más, viu, gente? Não podemos. O pecado da cobiça é um pecado que a Bíblia condena, tá? Os israelitas no deserto cobiçaram o que lhes fora proibido. Ele vai dar um exemplo. E por isso sentiram saudade do Egito. O povo estava indo em direção à terra prometida, em direção à promessa de Deus, mas estava só de corpo presente, porque o seu espírito ainda estava preso no Egito. Eles, na hora do aperto, eles queriam tudo que o Egito tinha, esquecer da escravidão, esquecer de tudo, e queriam o Egito, queriam de volta aquilo que tinha ficado para trás. Aquilo que Deus os havia libertado, eles queriam de volta porque estava aqui dentro deles. Como é ruim isso, né, pessoal? Nós não podemos cobiçar os prazeres do mundo, tá? Pessoas hoje preferem o próprio prazer seu, né, o hedonismo, a escravidão do pecado, preferem viver nesse cotidiano pecaminoso do que obedecer à lei de Deus, que é tão prática, tão correta, e faz com que nós nos sintamos em paz com Deus. Não tem coisa melhor, gente? Fala para os seus alunos, como é bom nós sentirmos paz com Deus. Oh, aleluia! Sentir paz com Deus é a melhor coisa, viu? Também termos paz uns com os outros. A gente consegue isso? Consegue, vivendo a ética cristã, segundo a palavra de Deus. Segundo subtópico vai dizer, não vos tornei idólatras. Epa, esse ponto é um ponto em que você lá pode discutir. Porque idolatria para muitos é somente a pessoa se adorar em frente à imagem de escultura, em frente a isso, em frente àquilo. Não, pessoal. Idolatria, o povo de Israel realmente fez isso. Quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei, estavam construindo e adorando o bezerro de ouro, tá? Mas assim, hoje em dia, o ato da idolatria não consiste apenas, pessoal, na adoração de uma imagem, tá? Tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora o seu carro, tem gente que adora a sua casa, tem homens que adoram outros homens, tem gente que adora pregador, que adora cantor. Tem gente que faz isso. Só o fulano que presta para ele, os outros não podem cantar, não podem pregar, ele só tem aquele, ele adora aquele, só quer aquele. Pessoal, o perigo da idolatria não está lá, só lá fora no mundo não, ele pode estar dentro das nossas igrejas, ele pode estar dentro de nós e dos nossos alunos. Nós precisamos vencer a idolatria. O dinheiro, que às vezes pessoas colocam mais valor no dinheiro do que em Deus ou do que nas outras coisas. Pessoal, nós temos que acordar a nossa sociedade, a nossa igreja, porque a idolatria não é só lá fora, a idolatria também pode estar aqui, enraizada nos corações. Nós precisamos não nos tornarmos idólatras, de coisa qualquer, de coisa alguma, gente. Terceiro e último subtópico, vai dizer o seguinte, não nos prostituamos, tá? À luz da história dos israelitas, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto ainda, tá? Ele vai alertar acerca da maldição provocada pela prostituição, tá bom? A imoralidade, pessoal. A prostituição entra dentro dos pecados imorais, imoralidade, tá? Ela encabeça a lista das obras da carne, conforme Paulo escreve aos Gálatas 5 e 19, né? Ele vai falar sobre a prostituição, impureza, lascívia e hoje em dia eu sei que muita gente, pessoal, aqui até o nosso autor diz em nome da graça barata, ou em nome assim de um evangelho mais livre, né, um negócio mais atual,
Tem muita gente, pessoal, que está justificando a imoralidade, tentando colocar, inserir este contexto mundano e pecaminoso dentro da igreja, dentro dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, etc. Por quê? Porque, pessoal, parece uma graça barata, desvalorizando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pecando contra o seu próprio corpo. O nosso autor vai deixar aqui que a palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. Como ele diz aos Tessalonicenses, o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis. Para quê? Para o dia do Senhor. Por quê? Porque perto está o Senhor. E que o Senhor quer de nós? Uma igreja lavada no seu sangue, santa, remida, imaculada, separada do pecado e do mundo. Como ela vai conseguir isso? Como nós conseguiremos isso, gente? Vivendo dentro da ética cristã, da moral conforme as Escrituras Sagradas nos regulamentam, nos mostram. Pessoal, se a gente seguir a Bíblia, nós seremos pessoas bem-sucedidas. Vamos usar a Bíblia como palavra de fé, como regra dentro das nossas igrejas. Não palavra de homem, não conceito de homem, mas a Bíblia, palavra de Deus. Certo? Gente, a Bíblia é a regra, fundamento, tá bom? Concluindo, fundamento ético e moral dos cristãos, em todos os tempos. Tá? Onde as pessoas aí de fora, eles olham, o fulano lá é evangélico, o fulano lá serve a Deus, ou é crente, como eles falam. Se o crente erra alguma coisa, as pessoas já começam a apedrejar, a acusar, por quê? Porque eles acreditam que a igreja de Deus aqui, ela faz a diferença, ela tem um padrão ético e moral elevado em relação ao mundo, em relação aos demais. Certo, gente? Que Deus vos abençoe, né? E que todos tenham uma ótima aula, tá bom? Em nome de Jesus, todos tenham um dia de aula abençoado. E, gente, como eu falei para vocês, só reforçando, viu? Vamos nos embasar e nos prepararmos então para estas lições que virão. Que vocês possam ser abençoados pelo Senhor juntamente com suas classes em Cristo Jesus.